A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos trabalhando no livro de Provérbios, mas o Senhor me deu uma direção aqui em Atos capítulo 16. Então eu dividi esse capítulo em 2 dias. Vou iniciar hoje e termino amanhã, se Deus quiser. E depois retornarei para Provérbios. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Atos 16, do verso 16 até o 24. E terminamos com Atos 17, verso 30. Onde o tema é: tenha comunhão com Deus. Você vai ver aqui como Paulo e Silas tinham comunhão com Deus. Porque a comunhão com Deus é que faz a diferença na dor, na perseguição, na provação, na escassez, na enfermidade. É a comunhão com Deus que nos fortalece. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. E quando a gente é fraca é que é forte. Amém? Eu tenho uma amiga que ela diz assim: lugar de deserto é lugar de morte. Morte espiritual. Se a gente não tiver comunhão com Deus, quando vem o deserto, quando vem a provação, é perigoso. Lembra-se de Jó? Mas Jó tinha comunhão com Deus. Atos 16, a partir do 16. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. O que me chama a atenção é que Paulo e Silas estavam indo para a casa de oração, para a igreja. Estavam indo orar. Muitas vezes tem gente que diz assim: quanto mais eu oro, mais coisas piores acontecem. Não. Quanto mais você ora, mais Deus abre seus olhos. Quanto mais você ora, mais o inimigo quer parar. Quando você trabalha, tudo que você faz é com adoração, é sinal que você está no caminho certo quando o inimigo cria situações. Porque as situações é para você parar e a mim. Mas quem tem comunhão com Deus não para. Veja que Paulo aqui estava indo para a casa de oração, a qual dava muito lucro aos seus senhores. Uma o quê? Uma menina endemoniada, né? Esta seguindo a Paulo e a nós, clamando, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Veja que alguns dias eles passavam e ela ia atrás deles. Como que? Dá a entender que era provocar, não é verdade? É tirar do sério. Mas nosso Deus transforma a maldição em bênção. O inimigo, quando ele bota o dedinho deles, Deus já está comprando por perfeito. Glória a Deus. Isto fez ela por muitos dias. Veja que foi por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se de seu espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Entendeu quando eu coloquei o tema? Tenha comunhão com Deus. Porque depois de muitos dias, Paulo se perturbou. Porque ele viu que aquele era o adversário. E ele ali, em nome do Senhor, ele determinou e o espírito maligno saiu. Por quê? Porque quem anda com Cristo tem comunhão. Quem anda com Deus, ele se responsabiliza. Você pode até estar numa enfermidade dura, forte, que o médico disse não tem mais jeito, mas quem dá jeito é Jesus. Você pode estar numa tribulação muito grande, num problema financeiro muito grande. Tenha calma, que o Senhor tem saída para tudo. Vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Paulo e Silas não fez nada de mal, pelo contrário, estavam indo para a casa de Deus. Aquele demônio começou a insultar, depois ele virou-se, viu que era insulto de Satanás, orou, o inimigo saiu daquela moça. Agora aqueles senhores, porque não ganhavam mais dinheiro com aquele espírito maligno, pegaram eles para atacar. Mas eles não estavam orando, eles não estavam indo para a casa de Deus, eles não fizeram bem àquela moça? Sim. Muitas vezes eu e você também estamos fazendo bem.
vem mentira, vem calúnia, vem deboche com nossas vidas. Isso é sinal que tu está no caminho certo e eu também. Não te desespera não, tem calma. Passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. E Ele está no controle de tudo. Lá em João diz assim, Jesus disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Por que esse medo, essa insegurança, esse pavor? Olha, Paulo e Silas fizeram algum mal a alguém? Não. Mas agora foram para a praça pública para serem atacados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Aonde eles perturbaram? Se eles só estavam fazendo bem. Mas quem anda com comunhão com Deus, aos olhos do mundo, é perturbador. Quem faz o bem, aos olhos do maligno, é perturbador. Mas o Senhor está com você. Continue com comunhão com Ele. Continue fazendo o bem, porque vale a pena. Você vai ver no final o que Deus vai fazer. E nos expôs costumes que nós não é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. Veja que ali aqueles homens disseram que Paulo e Silas estavam impondo costume. Ele não estava impondo costume. Ele só ia para a igreja orar. Aquela moça foi que acompanhou eles insultando. E ali ele expulsou o demônio dela. Às vezes eu e você faz o bem, mas as pessoas não entendem. Mas o importante é Jesus entender. É Deus entender. É o Espírito Santo orar com gemidos inexprimíveis por mim e por você. A Trindade estando conosco, nós somos maioria. Glória a Deus. E a multidão se levantou, unidos contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Veja que se uniram para atacar os homens de Deus. Às vezes tem união, sabia? Para falar mal de mim e de você. Tem união para querer parar o nosso ministério, mas continua fazendo a obra de Deus. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Além do mais, agora apanharam. Ainda disseram aos carcereiros, né, que tomava conta da prisão, que guardasse eles em segurança. Mas o Senhor estava ali com eles. A Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção. Seja qual for a situação sua, se você tem comunhão com Deus, como esses homens tinham, pode ter certeza que Ele vai transformar essa maldição aí em bênção. O 24, para terminar hoje. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançaram no cárcere interior e lhe prenderam os pés no tronco. Veja que agora, além deles terem apanhado em praça pública, eles agora foram presos e estavam com os pés presos no tronco. Então, as lutas que eu e você passam não é nada diante do que esses homens da Bíblia antigamente passaram. Mas eles tinham perseverança, eles tinham fé, eles tinham ousadia. É um exemplo para mim e para você. Não é para você paralisar no meio dessa tribulação, dessa tormenta, dessa afronta. É para continuar. Porque a Bíblia diz, perseverais até o fim e dá-te a coroa da vida. Aí fala lá em Apocalipse da coroa da salvação. Mas também tem a coroa do milagre. Tem a coroa do livramento. Tem a coroa da bênção. O Senhor só quer ver nossa perseverança. Às vezes, se quer um emprego, sai cedinho de casa. Não é verdade? Para colocar currículo, para esperar a hora, para dar entrevista. Às vezes junta dinheiro o ano todo para fazer a festa da sua filha de 15 anos. Está errado? Não. É um desejo dela, um sonho seu ser mãe? Amém. Mas também persevere nas coisas de Deus. Faça a obra em tempo e fora de tempo. Porque nada que se faz para Deus é perdido. É só bênção. Para terminar hoje, Atos 17 e 30. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E era o que Paulo e Silas faziam. Era ir para a igreja, era anunciar a palavra de Deus. Era anunciar para eles se arrependerem dos seus pecados. Mas mesmo trabalhando na obra, passou por tudo isso.
tirou o demônio daquela moça na autoridade do nome de Jesus. Agora aqueles homens se revoltaram contra eles. Apanharam em praça pública, foram humilhados, massacrados e agora presos com os pés amarrados no tronco. Mas eles tinham comunhão com Deus. Então, a sua situação, muitas vezes, e a minha, não é nada diante do que Paulo e Silas e Jó, esses homens passaram. Então, continue com comunhão com Deus. Independente da luta, da perseguição ou da provação que você está passando. Porque Deus é com você e comigo. É a tua comunhão e a minha que faz a diferença. É na comunhão que vem as bênçãos, as proteções, os livramentos e os milagres. Amém? Amanhã terminaremos essa mensagem para a glória de Deus. A paz do Senhor.